gente está dando continuidade a uma série de mensagens chamada O Cabeça. Jesus é o cabeça, e durante essas últimas semanas a gente já tem aprendido um pouco sobre isso. Hoje a gente vai entender o que Paulo disse e tentou elaborar durante esses 4 capítulos da carta que escreveu à igreja de Colossos. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo está trazendo alguns indicativos. O que é isso? O que são os indicativos? O que é um indicativo no grego, né? É uma verdade. Paulo está trazendo algumas teorias. Paulo está falando sobre teologia nos 2 primeiros capítulos. Mas a partir do capítulo 3, ele começa a falar sobre prática. Ele começa a trazer imperativos, ou seja, ordens. Algumas realidades que precisam mudar o nosso comportamento. A gente está muito acostumado a pagar alguma coisa para receber, não é? Por exemplo, quando a gente compra na internet, quem costuma fazer compra na internet aí? Depois que a gente começa a comprar na internet, o que a gente faz? A gente paga primeiro e depois recebe, não é? Aí, quem aqui já pagou e não recebeu? Alguém? Sempre tem essa situaçãozinha, né? Paguei e não recebi. Comprei um iPhone e recebi meio quilo de pedra. Eu contei isso no primeiro culto. Aí, Neandro estava falando comigo que ele comprou um iPhone no Mercado Livre e mandaram meia dúzia de pilha para ele. Mandaram pilha na caixa para ele. Aí a gente não conta, a gente não entende. A realidade, irmão, é que quando a gente está acostumado a pagar um preço para receber alguma coisa. Por exemplo, uma compra online, né? Mas isso também interfere no nosso relacionamento, ou melhor, na religiosidade de forma geral. A gente, por exemplo, você tem que praticar boas obras, e aí eu não estou falando de cristianismo, tá? Estou usando um exemplo de outras religiões. Você pratica as boas obras para que o seu espírito seja aperfeiçoado. Você faz para receber. Até em relação a muito do que tem sido pregado aí pela igreja batista, pela igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, você entrega a sua oferta, por exemplo, para que você seja abençoado. Quem já ouviu isso? Irmão, se a minha oferta tem poder de me abençoar, para que Jesus serve então, não é? Se a minha oferta é suficiente para me abençoar, pastor, porque você está ensinando isso, a igreja não precisa de dinheiro, acabei de falar que precisa aqui, irmão. Mas não pode ser da maneira errada. Eu não posso te ensinar uma mentira. Jesus já nos abençoou. Nós já somos abençoados em Cristo. Então, essa religiosidade, por exemplo, entrega uma oferenda para que alguma coisa que a gente quer aconteça. E aí vem Deus e inverte tudo, irmão. Tudo que é a lógica para a gente. Ele fez o seguinte, olha, eu já te entreguei. O que você tinha de receber, você já recebeu. Quem aqui é abençoado por Deus, dá um amém aí. Ainda quando você não era crente. Porque se você olhar, de repente, os irmãos aí que se converteram já, com mais tempo de juventude, né? Se às vezes olha para trás e fala assim, irmão, naquele dia era para eu ter morrido. Aquele dia lá não era para voltar para casa. Alguém já viveu uma experiência dessa? Levanta a mão aí. Fala assim, não, aquela vez ali, ó, eu não era crente ainda. Mas ali, quando eu olho hoje, eu vejo que Deus estava cuidando de mim. Ou seja, Deus já está abençoando a gente. Deus já está cuidando da gente, mesmo antes da gente saber de qualquer coisa. E o que Ele espera? Uma mudança de comportamento. Não para que a gente seja aceito. Porque não é assim, olha, eu vou ser um bom pai para que Deus me aceite e eu seja salvo. Eu vou ser um bom marido para que Deus me aceite e eu seja salvo. Eu vou ser um bom empregado, um bom patrão, para que Deus me aceite e eu seja salvo. Não é isso. A lógica do céu não é essa. A lógica do céu é, eu sou salvo. Por isso, eu vou procurar ser um bom marido. Eu sou salvo. Por isso, eu vou procurar ser um bom filho. Eu sou salvo. Por isso, eu vou procurar ser um bom empregado. Eu vou procurar ser um bom patrão. Por isso, eu vou mudar o meu caráter. Porque aquele que me achou com seu amor, ele não merece que eu continue a ser do jeito que eu era. Sabe, irmão, tem uma frase do Philip Yancey, que ele fala que a lei
nos leva a Cristo para sermos justificados. Na semana passada, a gente viu como que a lei foi cumprida por Jesus e ele pregou os escritos de dívida, lembra disso? Do texto que a gente leu semana passada. Ele pregou os escritos de dívida baseado em ordenanças que eram contrárias a nós. Era o que? A lei. Ele cumpriu a lei, ele pregou a lei na cruz, ele rasgou o escrito de dívida. Ele rasgou aquilo que a gente não poderia pagar. A gente chega até ele, a gente se aproxima dele, e quando a gente se aproxima dele através da graça, por gratidão, a gente pergunta para ele: Senhor, o Senhor me amou quando eu era só um pecador, o Senhor me amou quando eu estava lá nas trevas, o que eu faço para agradar o Senhor? E aí Jesus, que é perfeito, que é o cabeça, aponta de volta para a lei e fala assim: não terás outros deuses além de mim, não farás imagem nem escultura, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Não é mais para sermos justificados, porque a lei não era capaz de fazer isso. Fomos justificados em Cristo, por isso somos santificados pela sua lei. Quem está conseguindo entender, dá um amém. Está conseguindo compreender o que eu estou querendo te dizer? E aí o apóstolo Paulo está mostrando isso aos Colossenses, que não era adoração aos anjos, não era oferenda, não era boa prática, mas era a salvação que havia alcançado, e isso precisava mudar a sua natureza. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, esse é o texto base da nossa reflexão, e ele vai fazer a gente pensar vários outros versículos da carta aos Colossenses, do capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, um indicativo, está percebendo? Ele está trazendo um fato para a gente, que não tem nada a ver com a gente. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, isso é um fato, façam, ou seja, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele continua: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Então você consegue perceber toda essa lógica. Ou seja, o capítulo 1 e 2, se o capítulo 1 e 2 de Colossenses for verdade, os capítulos 3 e 4 precisam mudar a nossa vida. Precisam mudar a maneira como a gente enxerga o mundo. E o primeiro ponto que Paulo fala é: se vocês, ou melhor, ele nem leva se vocês, ele fala: já que vocês ressuscitaram com Cristo, antes de tudo, primeiro, procurem, hajam, procurem fazer as coisas do alto. Versículo 1 de Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo está falando aqui sobre comportamento, está falando sobre ação, sobre atitude que precisa mudar. Afinal de contas, quais eram as nossas antigas atitudes? Ele também fala, aqui no capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, ele começa a enumerar aquelas que eram as nossas antigas atitudes. Ele fala: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, quantos creem que quantos creem aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Dá um amém. Quantos creem que Jesus Cristo de Nazaré é aquele que deveria vir ao mundo para salvar a humanidade? Dá uma glória a Deus aí. Então alguma coisa precisa mudar dentro de você. Alguma coisa precisa mudar dentro da gente. É o processo de santificação. Entenda uma coisa: cada um vai ter o seu tempo, tá? Cada um vai ter a sua realidade. Sabe por quê? Irmão, aqui ó, fui justificado. Aqui eu fui justificado. Lá é a minha glorificação, que Paulo está falando aqui no versículo 4. Nesse período a gente chama de santificação. Tem uns que andam mais rápido. Por quê?
Para mim é muito fácil não falar palavrão, como Paulo está falando ali. Paulo está falando ali, não usem uma linguagem indecente. Ele está falando sobre o nosso palavrão mesmo. Sabe esse pessoal que fica xingando o tempo todo? Ele está falando sobre isso. Para mim é muito fácil, porque, irmão, na minha casa nunca teve isso. Minha mãe fala palavrão. Meu pai, em casa, também nunca foi de falar palavrão. Comigo nunca falou. Então, para mim é muito fácil. Às vezes que eu falei palavrão, foi forçando muito no colégio, sabe? Sabe aquela vontade de falar só para sentir assim? Eu sou descoladão? Era isso. No futebol, assim, Mas hoje, nem no Maracanã eu xingo, irmão. Não xinga no Maracanã não, irmão. Tem gente que fala assim, não, no Maracanã pode xingar. Pode não, irmão. Você é crente no Maracanã também, amém? Então seja crente lá também. Deixa esse pessoal xingar na dele lá, ué. Para mim é fácil, eu não vivi isso. Agora, teve gente que foi criada em um ambiente assim. Que meia dúzia de conversa, de 10 palavras, 2 eram palavrão. É difícil às vezes largar isso. Para mim é muito fácil, por exemplo, não beber. Facinho. Por quê? Porque eu nunca bebi, pô. Nunca bebi. Então, vou sentir falta de negócio que eu nunca provei? Para mim não beber é fácil. Talvez para você seja mais difícil. E vai ser um tempo. Pastor, então eu não sou crente? Você pode ser. Não é isso que vai definir, não. A questão é a sua fé. Agora, vai existir um processo para que o seu comportamento mude. Por exemplo, processo de santificação. A questão é, ninguém se santifica sozinho, irmão. Tem gente que está querendo se consertar fora da igreja para entrar para a igreja. Fala assim, não, eu vou parar de fumar primeiro, que aí eu aceito Jesus. Irmão, vem com cigarro mesmo, cara. Tem um monte de gente que está fofocando até hoje. Pastor, eu não estou conseguindo largar a bebida. Irmão, vem com a bebida mesmo. Porque assim, às vezes a gente pega os pecados de estereótipo e fala, não, isso aqui não, isso aqui é mais grave, porque vai denegrir a imagem da igreja. Irmão, denegrir a imagem da igreja tem um pastor igual a mim, que falha, que erra, que cai. Não é sobre isso. E aqui, irmão, tendo relacionamento com Deus, crescendo através do Espírito Santo, aí sim você vai conseguir ser santificado. Aí sim, aquilo que antes era hábito, vai deixar de ser, porque antes você tinha essa atitude, mas quais atitudes a gente deve buscar agora? Paulo está falando, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha o versículo 17, irmão. Você pode ler junto comigo? Tudo o que... Tudo o que... Mais uma vez, vai. Tudo o que... Ou seja, está falando sobre atitude. E todas as nossas atitudes têm um objetivo. Qual? Glorificar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. No primeiro versículo, Paulo já está ensinando tudo isso para a gente, irmão. No primeiro versículo, eu só estou no primeiro versículo com você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, hajam através das coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Abram mão da sua velha natureza, das suas velhas atitudes. Isso vai ser um processo de mortificação da nossa carne. Vai chegar uma hora, irmão, que aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que antes para você era fundamental, você já vai olhar assim e falar, cara, não acredito que eu fazia isso. Sério que eu agia assim? Sabe quando você namorou com aquele menino na adolescência? E aí ele ficou... Vocês cresceram, seguiram caminhos diferentes. E aí depois você encontra aquele rapaz, 10, 15 anos depois. Aí você fala assim, meu Deus, é sério que eu me apaixonei por isso? Ainda bem que França casou comigo já nova. Desde os 14 está namorando já, então tinha cabelo, estava tudo direitinho. Agora já não dá mais tempo, assinou o papel já, falei, ó, já era. É isso que o pecado
Essa é a nossa realidade, do velho homem para o novo homem. E Paulo continua no versículo 2. Ele não vai falar só sobre atitude, porque, como eu falei na semana passada, Deus não está só preocupado, irmão. Deus não quer mudar a nossa atitude. Deus quer que a nossa atitude seja mudada pelos nossos pensamentos. Romanos, capítulo 12, ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, porque assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro a mudança de pensamento, e Paulo vai falar isso no versículo 2, ele fala assim, portanto, estou no versículo 1 aqui, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Nós não podemos, irmãos, ser norteados pelos padrões desse mundo. Qual é a maneira a maneira desse mundo pensar não pode ser a mesma base que a gente usa para pensar. Afinal de contas, esse mundo jaz no maligno e nós vivemos uma nova realidade em Cristo. Qual é a maneira que a gente pensava antes? Versículo 5. Versículo 5 de Colossenses 3, Paulo traz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Irmão, dá uma olhada nesse versículo. Não dá para botar ele todo de uma vez só não, né? Dá? Bota por favor, Lino. Dá uma olhada assim, num panorama geral, para você analisar junto comigo. E me diz se essa não é a temática que a gente sempre teve enquanto velho homem. Para conversar numa roda aí de pessoas que não temem ao Senhor. Imoralidade sexual vai ser um dos primeiros pontos a serem abordados. Aquela moça do trabalho que está dando mole, aquela amiga que mandou uma mensagem no Orkut, vídeos, fotos. Irmão, o mundo está sendo norteado pela imoralidade sexual. Desde as propagandas até qualquer outra coisa que a gente veja por aí. Impureza, paixão, ganância. O mundo é movido pela ganância, irmão. Mas nós somos movidos pela generosidade. Se o nosso planejamento de vida se baseia no dinheiro, o que você acha que a gente vai colher na nossa família, na nossa casa? O que a gente vai colher no nosso ministério, no nosso trabalho? Ganância. Jesus colocou o dinheiro em patamar de rivalidade com Deus. Ele falou assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para vocês servirem ao Senhor e a Mamon. A um deles você vai ter que ceder. Ou você vai ser alguém ganancioso, ou o dinheiro vai ser um instrumento na sua vida para abençoar pessoas. E aí pode ser investir na obra, mas pode ser, irmão, ajudar alguém que está precisando, entregar uma cesta básica sem ninguém saber. Você não precisa depender da igreja para isso. De repente tem alguém no seu trabalho que está passando dificuldade, alguém no seu GC, e que você pode ajudar sem falar para ninguém, irmão. Ser generoso. Generosidade. Essa é a realidade que Deus tem para a gente. Que a gente alcance novos pensamentos. No versículo 12, Paulo traz os novos pensamentos para a gente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Repara, irmão, que Paulo está usando aqui termos muito parecidos com aquele que ele usa quando escreve a carta aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Sobre a maneira como um cristão, alguém que viveu, afinal de contas, ele está falando com pessoas que já foram ressuscitadas em Cristo. Ele falou assim: já que vocês foram ressuscitados em Cristo, mudem a sua atitude, mas primeiro mudem o seu pensamento. Que o seu pensamento seja um pensamento santo, amável, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de humildade, mansidão e paciência. Totalmente ao contrário da maneira como a gente consegue se comportar
longe do Evangelho, longe do Espírito Santo, longe daquele que é o cabeça das nossas vidas. Agora, minha pergunta é: por que a gente precisa observar essas questões com tanto cuidado? Porque, embora a gente esteja morto em Cristo, essa realidade que norteia a nossa vida ainda não é visivelmente manifesta. Quantos já aceitaram Jesus como seu Salvador? Levanta a mão, por favor. Isso aí. Quem sabe que isso aconteceu? Você e Deus. Porque você pode falar para mim que se converteu e não ter se convertido, não é? Isso pode acontecer. Os únicos que sabem são você e Deus. Por quê? Porque essa realidade ainda não está visível a todos. Dá uma olhada no versículo 3 do texto base da nossa reflexão. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é um mistério do Senhor. Sabe quando você está na beira do caixão e pergunta assim, cara, será que esse cara está salvo? Qual é o critério que a gente usa para avaliar isso? As obras, né? Porque a fé sem frutos, ela é vazia, ela é morta. Mas pode ser que no último momento ele tenha aceitado Jesus. E aí, irmão, a realidade é que você não sabe a diferença entre eu e um pedófilo. Só quem sabe é o Senhor. Eu e o Senhor, na verdade. Porque eu sei a fé que está no meu coração. Eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Mas isso nunca vai ser visível. Ou melhor, nesse momento isso não vai ser visível. Eu quero tentar explicar um pouco disso para você. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vou tentar te explicar aqui de uma maneira bem didática. Eu ia trazer um quadro, mas como esse pessoal é tecnológico, a gente inventou um outro jeito. É o seguinte. Está conseguindo chegar aí? Eu quero mostrar para você a razão de a gente, por exemplo, reconhecer Jesus publicamente como nosso Salvador. O que significa morrer para o mundo e renascer para Deus? O que significa fazer com que o nosso velho homem seja mortificado e um novo homem renasça? O que isso quer dizer para a gente? Eu quero pensar junto com você no que isso significa de forma prática. Vai dar ou não? Tá dando ruim aí? Cadê o Lucas ou o Tiago aí que tava? Foi? Não? É o quê? Está conectado. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu ia botar um quadro, viu? É. Eu ia botar um quadro aí. Será que vai? Tá vindo. Aperta aquele negocinho do lado do X ali, ó. Ih, deu ruim. Vai. Aí. Agora vai, irmão. Irmão, no princípio de todas as coisas, quem estava lá? Quem estava no princípio de tudo? Deus, amém? Deus estava lá, na criação de tudo, estava aqui, ó. Ih, desliguei esse negócio. Deus, o Criador de todas as coisas. Qual foi o primeiro homem a ser criado? Me ajuda, vai. Adão, eu sei que você sabe, está aqui Adão. Adão está aqui. A partir de Adão, todos os homens se multiplicaram. Parece até o planejamentozinho de GC que eu faço. Está aqui, ó.
Os homens crescendo, tendo um monte de filho. Antigamente o pessoal tinha mais filho ainda, né? Então estou botando 3 aqui só para ser generoso, mas tinha uns 20, né? No decorrer da história da criação, surge, ou melhor, o próprio Deus, que está aqui de novo, se faz homem. O Logos se faz carne e habita entre nós. E agora, esse Logos se chama Jesus. Jesus, assim como Adão, não foi concebido de forma natural. Jesus, semelhante ao primeiro Adão, não foi concebido como fruto do pecado, como todos nós que estamos aqui, como todo mundo que está aqui. Não, ele veio direto de Deus para os homens. A história continua. Nasce um cara. Qual é o nome desse cara? Esse cara você não deve saber. O nome desse cara é Diomaro. Nome ruim, né? É o meu pai. Meu pai nasceu 17 de fevereiro de 1953. Ele nasceu. Casou com a minha mãe, está aqui. Teve um filho. Primeiro filho, quem? Hugo, olha aí que beleza. Olha eu aqui. 2 de outubro de 1989, nasci. Cresci, namorei, casei. Tive 2 filhos, quem? Eva e Tito. Que vai chegar aí logo, logo, amém? Quando vocês olham, e vocês sabem muito bem, vocês enxergam essa realidade aqui, ó. Essa é a realidade visível. Isso é o que todo mundo percebe claramente. É uma realidade que é visível no versículo 3. Se uma está escondida, essa é aquela que é perceptível quando a gente lê o versículo 3 de Colossenses. Essa realidade, então, como eu falei, ela é visível. Além de visível, ela é corrompida. Além de corrompida, ela é temporal. Além de temporal, ela mostra que nós somos órfãos. Pastor, como assim nós somos órfãos? Você acabou de falar que teu pai está aqui? Está aqui. Mas a realidade é que nós vivemos 2 esferas. Nós somos corpo, mas também nós somos espírito. Corporalmente eu sou filho do meu pai, mas espiritualmente hoje eu sou filho de Deus. Se isso não acontece, eu sou um órfão. Mas em determinado momento, Jesus, a obra de Cristo, alcançou meu coração. Eu levantei a minha mão publicamente e falei, eu quero reconhecer que Jesus é o meu Salvador. O que aconteceu no mundo espiritual? Meu irmão, nesse momento, lá no mundo espiritual, eu morri. Eu morri. Não existo mais. Renasci agora como uma nova criatura em Cristo. De forma que hoje eu sou irmão de Jesus. Pastor, isso é heresia, não é não, irmão? A Bíblia fala isso. Ela fala que ele é o unigênito, lá em João. Mas depois, Paulo aponta ele como primogênito. Inclusive, a gente viu na semana passada que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro de muitos irmãos, dos quais eu sou parte dele. Essa realidade, irmão, é a realidade que a gente chama de novo nascimento. Lembra de Jesus conversando com Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo, porque você tem que nascer da água e do Espírito. Um novo nascimento, um novo homem com novos comportamentos, um recém-nascido que precisa aprender a andar. Agora eu não sou apenas um órfão, eu sou um herdeiro. Herdeiro do quê? Da salvação. Porque Cristo
Quando eu reconheço Cristo, o Pai que me olhava, me adota como filho. E agora eu sou herdeiro, irmão. Essa realidade é uma realidade que hoje está invisível. Quase que eu esqueço do ponto aqui. Mas apesar de ser invisível, essa que está aqui de amarelo é a realidade eterna. Essa é a realidade que está bem aqui no versículo 4. Olha o que a Bíblia fala no versículo 4 do texto que a gente leu. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Você pode ler esse texto comigo? Vamos lá. Quando Cristo... Vai chegar uma hora, irmão, pode voltar para o negócio lá. Vai chegar uma hora que eu creio que Eva vai ter essa experiência também. E aí ela vai morrer para o mundo. E vai renascer bem aqui, ó, do meu lado. Porque agora eu já não vou ser mais pai dela. Agora ela é minha irmã. Por que a gente chama uns aos outros de irmãos? Está aqui, irmão. Estou te explicando. Porque vai chegar uma época que tudo isso vai acabar. Não nos daremos em casamentos. Não teremos relações de parentesco. Vai chegar um tempo em que todos nós seremos irmãos, junto com Cristo. E aí vai chegar uma hora também que Tito vai estar aqui. Ele vai morrer para o mundo, renascer para Deus. Como meus filhos, eles serão meus irmãos. Mas eu também creio, irmão, vai chegar uma hora que meu pai vai ver isso também. E ele, sendo meu pai, vai morrer para o mundo e vai renascer como meu irmão. Todos nós, como herdeiros de Cristo, porque essa realidade, irmão, essa realidade que está aqui, ó, em Adão, ela vai acabar. E quando ela acabar, a única realidade que vai ainda existir vai ser essa. E onde nós estaremos? Onde nós estaremos? Quando aquele que é o cabeça se manifestar, diante de toda a criação, onde nós estaremos? Seremos órfãos ou seremos filhos? Porque, irmão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a uma outra igreja, fala assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é, me ajuda, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 1 Coríntios capítulo 15, escrevendo a mesma igreja, em uma outra carta, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que eu digo a vocês, que é Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem de onde? Do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem o quê? Irmão, lê isso junto comigo para você entender o que eu quero te dizer. Eu lhes declaro, vamos de novo, vai. Eu, que carne e sangue, nem o que é perecível. Você está entendendo por onde nós herdamos?
não é através daquilo que é visível. Não é através de obras de homem, irmão. Vai chegar um momento que aquilo que é material se desfalecerá e o que é visível será substituído pelo que é invisível. Porque aquilo que é invisível é eterno, mas aquilo que a gente vê é temporal. Essa é a nossa realidade, irmão. Vai chegar um momento que tudo isso aqui vai acabar, irmão. Você acha mesmo que 12 homens que viviam em Nazaré seriam capazes de montar uma lógica como essa? Ou será que existe uma obra muito maior por trás de tudo isso? Irmão, Ele fez a obra. Nós somos nova criatura em Cristo. Nós somos herdeiros em Cristo. Vivemos uma realidade invisível e aguardamos o momento da eternidade. Porque vai ser um tempo em que o cabeça vai se manifestar e a gente vai viver essa glória junto com Ele, irmão.